Olá, olá a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, estudando a doutrina espírita e falando um pouquinho, Estudando um pouco mais essa doutrina que tanto nos orienta, tanto nos consola, tanto nos ensina. Sempre muito bom estudar aqui com vocês, agradecer por esse trabalho tão dignificante. Que eu seja digna dele também. Então, vamos pedir aos mentores de luz que nos envolvam, que nos orientem, nos guiem, que possamos estudar esse tema, que possamos internalizá-lo, refletir sobre ele durante o decorrer de nossa caminhada espiritual aqui, que possamos aprender um pouco mais da nossa doutrina nesse breve estudo de hoje. E a gente vai falar hoje sobre os pobres de espírito. Esse é o nosso tema. Um tema ainda que muita gente não compreende, a maioria de nós não compreende o que Jesus quis dizer com pobres de espírito, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E para falar de pobres de espírito, a gente precisa falar sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte feito por Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Nesse sermão, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Ele trata de temas relacionados às atribulações da nossa vida aqui na Terra, sobre as dificuldades que a gente enfrenta. E o primeiro tema, ou a primeira bem-aventurança, é justamente bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. E o que Jesus quis dizer com isso? Esse ensino de Jesus, como tantos outros, ainda é muito incompreendido por nós. O que Jesus queria dizer com isso é que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Ou seja, o orgulho é uma chaga na nossa vida. É preciso que a gente repense o orgulho, dentre outras chagas, Mas nesse momento a gente está falando sobre o orgulho e o quanto ele é um vício, uma chaga que nos afasta de Deus. Os homens cultos, inteligentes aqui na Terra, aqueles que detêm poder, status, Eles fazem uma ideia muito elevada deles mesmos. Eles se julgam muito superiores a tudo e a todos e consideram as coisas divinas indignas da atenção deles. Chegam até mesmo a negar a Deus. A gente vê muito isso ainda vê muito isso entre os cientistas, os estudiosos, grandes sábios, Não acreditam em Deus, negam a Deus, a existência de Deus. Eles não admitem um mundo invisível ou algo que esteja além do conhecimento deles. Por quê? Porque eles não alcançam esse entendimento? Não. Muito pelo contrário. Com a inteligência que eles têm, obviamente eles alcançariam. Na verdade, o que embaça essa visão deles é o orgulho. Porque o orgulho deles impede que eles aceitem, que eles admitam que exista algo superior a eles. Afinal de contas, eles são superiores a todas as coisas. Mas como nós nos tornamos esse pobre de espírito e vencemos o homem orgulhoso que ainda existe dentro de nós, que nós ainda trazemos aqui na nossa essência? Jesus entende por pobres de espírito os humildes. Quando ele diz que o reino dos céus é dos simples, ele quer dizer que não vai entrar no reino dos céus aquele que não for simples de coração e humilde de espírito. Que o ignorante que tiver essas virtudes, simples de coração e humilde de espírito, vai ser preferido a entrar no reino dos céus do que o sábio que crê mais nele mesmo do que em Deus.
Ele põe a humildade entre as virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que afastam dele, né? Aquele que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança será o maior no reino de Deus, no reino dos céus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, essa fala de Jesus está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. E Jesus quer dizer, com fizer pequeno como uma criança, aquele que não tiver a pretensão de ser superior ou infalível. Tanto é assim que a doutrina espírita nos mostra que lá no plano espiritual, aqueles que eram pequenos e humildes são os grandes, e aqueles que eram grandes aqui na Terra se tornam pequenos lá. Por quê? Porque os que são humildes e simples, eles levam com eles as virtudes adquiridas aqui, que é uma bagagem que ninguém pode tirar deles. Enquanto que os grandes, poderosos, inteligentíssimos, eles não levam nada com eles, porque o que eles tinham era fama, glória, poder, isso tudo fica aqui, eles não podem levar com eles. Então, quando eles chegam lá, o que eles levaram? Nada. Por isso, são os pequenos, se tornam pequenos. Um exemplo disso é uma passagem que está lá no livro Pontos e Contos, ditada pelo irmão X. Ela conta a história de Cipriano e de Eupídio. Cipriano era um homem muito orgulhoso, um intelectual com muito conhecimento intelectual, um literato, que em determinado momento, pelas atribulações da vida, conhece a doutrina espírita. Começa a estudar a doutrina espírita, se torna um palestrante. A partir do momento que ele se torna um palestrante, ele começa a se achar mais importante ainda, mais importante que a própria doutrina. Ele fazia falta à doutrina, a doutrina não fazia falta para ele. Ele estava acima da doutrina espírita. O seu ego cada vez mais inflado, o seu orgulho cada vez maior. Um belo dia ele está lá numa avenida com um grupo de intelectuais, amigos dele, conhecidos dele. Se aproxima dele Eupídio, um velho conhecido, muito simples, muito humilde, com andrajos, roupas muito simples, até um pouco poídas, meio suorento, e vai cumprimentá-lo. Estende a mão para ele, aquela mão suorenta. Querido Cipriano, excelente a sua última palestra. Cipriano olha para ele com aquele olhar de desdém, estende a mão, mas assim, ainda resignado, sabe? Com uma má vontade muito grande, cumprimenta o Eupídio, mas até com uma certa vergonha. Depois fica pensando, eu tenho que cumprimentar todo mundo agora, qualquer um eu vou ter que falar. Olha o orgulho. Determinado momento, lá na frente, Cipriano desencarna. Quando chega no plano espiritual, quem ele encontra? Eupídio. Eupídio numa situação espiritual muito melhor do que a dele. Ele se depara com seus erros, com as suas falhas, como todos nós, né? Seus erros, suas falhas, suas mazelas. Não tem mais o corpo, né? Físico para esconder um pouco as suas mazelas, então tá tudo ali exposto, ele muito envergonhado, estende a mão para Eupídio, lembrando do que ele fez, né? Do que ele, Cipriano, fez no passado, pensando que talvez Eupídio pudesse agir da mesma maneira que ele. Mas, para seu espanto, Eupídio abre os braços e o envolve num abraço caloroso. Fala, meu amigo, que bom reencontrá-lo, que bom revê-lo. Olha aí, quem é o pobre de espírito? Não é mesmo? É aquele que se torna grande lá no plano espiritual. Esse é o Eupídio. Cipriano somos nós, a maioria de nós, né? Que nos julgamos muito importantes. Mas o que é a humildade? Essa virtude ainda é muito mal compreendida por todos nós, pela maioria de nós, na verdade, né? A gente acha, muitos de nós acham que humilde é aquele que anda em roupas muito simples, né? Até um pouco poídas, em trajes velhos, né? Mas a humildade não é uma característica externa a nós.
Até porque existem muitos irmãos em verdadeira penúria, pobreza material e que, no entanto, são extremamente prepotentes, são extremamente orgulhosos. A gente encontra irmãos em situação de rua, assim. Por outro lado, a gente pode encontrar numa grande mansão, numa mansão suntuosa, um coração humilde, um espírito extremamente humilde. Então, isso significa que a humildade não está na conta corrente. Assim como a humildade também, humilde também, não é aquele que tem pouca inteligência, detém pouco conhecimento, né? Tem um conhecimento intelectual muito pequeno, pouca instrução. Não, também não. Essa pobreza de espírito da qual Jesus fala está associada àqueles que não têm orgulho, aqueles que sabem quem são, aqueles que se autoconhecem, aqueles que sabem, aqueles que não se envaidecem do que sabem, nem ostentam aquilo que têm, aqueles que sabem exatamente quem são e que têm muito a aprender. O humilde sabe que não importa o quão bom ele seja em alguma coisa, ele ainda tem muita coisa a aprender, ele ainda tem uma longa caminhada, ele tem plena consciência daquilo que ele não conquistou e percebe as múltiplas habilidades, porque ninguém é bom em tudo. Por mais que você seja bom em um determinado assunto, tem toda uma gama de assuntos que você não conhece, que outros são muito melhores do que você. Né? Ninguém no nosso plano espiritual é bom em tudo. Bom em tudo, somente Deus. O verdadeiro sábio é aquele que tem ideia do quanto ele não sabe. E para falar sobre essa característica da humildade, de saber exatamente quem ele é, a gente pode citar uma história de Sócrates. Sócrates, o filósofo lá da antiguidade, que a gente estuda até hoje, um verdadeiro sábio. Então ele conta que ele estava num determinado momento, foi ao oráculo de Delfos, que era uma instituição religiosa da época, né? Então uma pitonisa, que é tipo como se fosse uma sacerdotisa, ela tá lá, né, o atendendo, e a pitonisa, na verdade, é uma médium psicofônica, né? A médium psicofônica de hoje. Então ela fala para ele que ele é o homem mais sábio da Terra. Aí Sócrates não vai questionar o oráculo, né? Ele falou, o oráculo não vou questionar, mas eu acho que o oráculo se equivocou, porque eu não sou o homem mais sábio da Terra. Aí ele sai dali e resolve buscar 2 homens mais sábios do que ele para levar até o oráculo. E aí ele vai até aquelas classes onde estavam os maiores sábios na época da Grécia Antiga, que é diferente da de hoje. Hoje a gente procuraria um cientista, um escritor, né? Um estudioso. Ele procura um artesão, um político e um filósofo. E os 3 eram muito bons naquilo que eles faziam, né? Só que eles acreditavam que eles eram muito bons em tudo, que eles eram perfeitos. Aí Sócrates usa essa história na defesa dele, que ele é condenado à morte naquela época. A condenação à morte, eles tinham que tomar um veneno chamado cicuta. Então ele está lá fazendo a defesa dele, porque a própria pessoa fazia a sua defesa, não existiam advogados ainda. Então ele está lá fazendo a defesa dele, ele conta essa história e ele fala, e aí, naquele momento, eu descobri que eu era o homem mais inteligente do mundo. Ué, mas por quê? Porque de todos eles eu era o único que sabia o que eu realmente era. Eu era o único que tinha consciência de quem eu realmente era e daquilo que eu não sabia, que eu não sabia tudo, que eu não era perfeito. Então, realmente, eu era o homem mais sábio. Olha onde está a humildade. A humildade de um filósofo, de um grande sábio da antiguidade. Ele tem a consciência, ele tinha a consciência do que ele de fato era. Isso é ser humilde. É você saber o que você é, que você ainda tem muito a aprender, que você tem muito ainda a conquistar. Como Chico, que queria saber como funcionava, pede em um determinado momento a Emmanuel que o mostrasse como funcionava o cosmos, essa maravilha toda criada por Deus, as leis divinas, né, as leis naturais. E aí Emmanuel começa a passar num telão em 3D para ele o cosmos todos, as maravilhas de Deus, e aí
o Chico vai se sentindo pequeno, 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 e vira para Emmanuel e fala assim: Emmanuel, dá para eu voltar para minha casa? Dá uma vontade de tomar um cafezinho. Chico, aquele espírito humilde diante de Deus, diante de tudo, diante das criações de Deus. Então isso é ser humilde. Isso é reconhecer quem nós somos realmente. Que tudo aqui no plano terrestre é muito pequeno, é muito efêmero, que nada disso a gente vai levar com a gente vai levar com a gente as nossas virtudes, o nosso amor ao próximo, os nossos atos bons praticados. Então, é isso que a gente precisa pensar, é nesses exemplos que a gente precisa pensar. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 11. O que a doutrina mostra é que a gente tem que combater o orgulho. Mostra que através da reencarnação, que tudo que nós plantamos nós vamos colher. É a lei de causa e efeito. Se nós nos elevarmos através do orgulho, nos colocando acima dos nossos irmãos, seremos rebaixados no mundo espiritual e até mesmo rebaixados em uma futura reencarnação. Não somos superiores ao nosso irmão. Os pobres de espírito são aqueles bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si mesmos. Esse é o verdadeiro pobre de espírito. Esse é o verdadeiro humilde. E sem a humildade a gente não pode praticar a caridade. A caridade caminha junto com a humildade, porque só aquele que é humilde consegue se colocar no lugar do outro, consegue praticar a empatia, consegue dividir aquilo que ele tem. Só através da humildade a gente percebe que somos todos irmãos e estamos aqui para nos auxiliarmos mutuamente. E sem a humildade a gente vive numa ficção, acreditando que temos qualidades que na verdade a gente não tem. Na balança divina, para Deus, somos todos iguais, o que nos distingue são as nossas virtudes. E o orgulho não é uma virtude, é um vício que nos afasta de Deus. A inteligência, ela é rica de mérito, mas ela deve ser bem utilizada. E principalmente devemos pensar que se nascemos em um meio onde podemos desenvolver a nossa inteligência, foi por um motivo. Foi para que a gente pudesse dividir essa inteligência com os nossos irmãos que têm menos do que nós. Que pudéssemos ensinar, que pudéssemos auxiliar o desenvolvimento deles, para que eles possam caminhar igualmente, para que eles possam desenvolver, para que eles possam alçar voos maiores, para que eles possam conhecer, a essência divina, que a gente possa conduzi-los ao Pai. Para isso, é uma missão, não é um presente. É uma missão. Assim como se a gente nasceu numa situação mais abastada, a gente também tem a obrigação de dividir, de auxiliar aqueles que têm menos do que nós. Isso é sermos humildes, isso é nos aproximarmos de Deus. Essa é a virtude. E devemos lembrar, acima de tudo, gente, que o nosso objetivo aqui é sempre nos aprimorarmos, é sempre a nossa evolução espiritual. Estamos num longo aprendizado, que se tem alguém atrás de nós, alguém que está atrás de nós, tem sempre alguém na nossa frente, alguém com conhecimento maior do que o nosso, que nós, mesmo que sejamos muito bons em determinado assunto, tem toda uma gama de assuntos que a gente desconhece. Então, não somos nada, somos um cisco. Se o Chico era um cisco, o que somos nós? Se Chico era humilde, olha aí o que a gente tem a aprender. Um longo aprendizado pela frente. Esses são os pobres de espírito. Reavaliemos as nossas condutas. Vamos reavaliar os nossos pontos de vista. O orgulho não nos traz nenhum benefício. Não é nenhuma virtude. Quando desencarnarmos, levamos só as nossas virtudes. Isso é o que importa para Deus.
Então, esses são os pobres de espírito. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.